Era um fim de semana na montanha com a minha noiva e a sua família. Nada fora do comum, pelo menos, era o que eu pensava. Não podia imaginar que aquela viagem mudaria completamente a minha visão sobre o pai dela. António sempre fora frio, sério, quase impossível de decifrar. Até que me levou a uma cabana escondida no meio da floresta. Naquela cabana abandonada, enfrentei, num único instante, uma verdade inesperada. Foi o começo de algo que nunca soube como explicar. Nem a mim mesmo. Agora estou preso entre um amor prometido e um segredo que não posso ignorar. Até onde me levará este sentimento inexplicável? Mas vamos por partes. Chamo-me João, tenho 22 anos, e a minha vida mudou completamente no dia em que aceitei um convite que não podia recusar. Tudo começou com uma mensagem da Mariana, a minha noiva. Os meus pais querem que passemos o fim de semana na casa rural Vães. Parecia perfeito, uma escapadela à Serra da Estrela para celebrar o nosso noivado. Mas havia um problema, o Sr. António, o pai dela. Um ex-inspetor da polícia com um olhar que parecia atravessar-me. Nunca me sentia à vontade perto dele, e agora ia passar 2 dias sob o mesmo teto que ele. Mesmo assim, disse que sim. Não queria desiludir a Mariana. Na sexta-feira de manhã, carregámos o carro. A Mariana e a mãe dela, Sofia, sentaram-se no banco de trás, rindo e a planear o jantar. Eu sentei-me à frente, ao lado do António, que conduzia com as mãos firmes no volante. A viagem desde Lisboa foi tranquila, mas o silêncio entre nós pesava. Olhava pela janela para os pinheiros que começavam a aparecer enquanto subíamos a estrada da montanha. A Mariana falava de receitas com a mãe, e eu respondia com monossílabos quando me perguntavam algo. Gostas do campo, João? Disse a Sofia. Sim, claro, respondi, embora a minha atenção estivesse no António. Ele não dizia nada, apenas conduzia, com os olhos fixos na estrada. O ar ficava mais fresco à medida que subíamos. As curvas tornavam-se mais pronunciadas, e o sol filtrava-se entre os ramos, projetando sombras que dançavam no asfalto. Tentei quebrar o gelo. Bonita zona, não é? Disse, olhando para o António. Ele acenou com a cabeça sem a virar. É tranquila, respondeu, seco. Senti um nó no estômago. Era sempre assim com ele, correto, mas frio. Como se cada palavra minha estivesse a ser avaliada. Chegámos à casa rural ao meio-dia. Era uma construção de madeira rodeada de árvores altas, com uma varanda que dava para um prado. O cheiro a pinho enchia o ar, e o som de um riacho próximo quebrava o silêncio. Descemos as malas, e a Mariana deu-me um abraço rápido. Não é lindo? Disse, sorrindo. Acenei que sim, mas o meu olhar cruzou-se com o do António, que descarregava o carro sem dizer nada. Os olhos dele eram duros, como se me dissem cada um dos meus movimentos. Entramos na varanda, e a Sofia começou a organizar as coisas para o almoço. Ofereci-me para ajudar, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o António aproximou-se. João, vens dar um passeio, disse. O tom era calmo, mas não havia espaço para recusar. Olhei para a Mariana, esperando alguma reação, mas ela apenas sorriu e disse, vai-te fazer bem esticar as pernas. Não soube o que responder. Acenei e segui o António, que já caminhava pelo trilho que se perdia entre as árvores. O caminho era estreito, com raízes que emergiam da terra. O António ia à frente, com passos firmes, como se conhecesse cada metro da floresta. Não falava, e eu não sabia como começar uma conversa. O sol aquecia, mas a sombra dos pinheiros mantinha o ar fresco. As minhas sapatilhas rangiam sobre as agulhas secas do chão. Tentei pensar em algo para dizer, mas cada ideia ficava-me atravessada na garganta. O que queria ele de mim? Era um teste. Uma conversa de sogro para genro. O meu pulso acelerou um pouco. Continuámos a caminhar, e o silêncio tornava-se mais pesado. O trilho abriu-se num pequeno clareiro onde o sol brilhava com força. O António parou e olhou à volta, como se recordasse algo. Aqui começa o interessante, disse, quase para si mesmo. Não soube se falava da paisagem ou de outra coisa. Olhou-me por um segundo, e juro que vi algo diferente nos olhos dele. Não era a frieza de sempre. Era outra coisa, algo que não consegui decifrar. Vamos, disse, e continuou a caminhar. Não me restou outra opção senão segui-lo, com o coração a bater mais rápido do que queria admitir. O trilho tornava-se mais estreito, com ramos baixos que roçavam os meus braços enquanto seguia o António. O chão estava coberto de agulhas de pinheiro, e o ar cheirava a terra úmida. Os meus passos ecoavam atrás dos dele, firmes e decididos. Não falávamos, e o silêncio deixava-me nervoso. Para onde me levava? O sol filtrava-se entre as árvores, aquecendo-me a nuca, mas não era suficiente para acalmar o nó que crescia no meu peito.
De repente, o caminho abriu-se. À nossa frente apareceu uma clareira banhada pela luz do meio-dia. No centro, um pequeno lago refletia o céu, e a um lado, uma cascata fina caía de umas rochas, salpicando o ar com um murmúrio constante. Parei, surpreendido pela beleza do lugar. O António virou-se para mim, com uma expressão que nunca lhe tinha visto antes. Os ombros dele, sempre tensos, pareciam relaxados. Vinha aqui quando era jovem, disse, olhando para a água. Era o meu sítio para pensar. Para estar sozinho. A voz dele tinha um tom tranquilo, quase nostálgico, que me desconcertou. Pela primeira vez, não parecia o sogro intimidante. Aproximou-se da margem e, sem dizer mais nada, tirou a camisola. Deixou-a cair sobre uma rocha lisa e entrou na água. Fiquei parado um momento, hesitando. Anda, João, está fresca, disse, sem me olhar, enquanto se mergulhava até à cintura. Não quis parecer fraco, por isso tirei a minha camisola também e deixei-a ao lado da dele. A água estava gelada, mas o calor do dia fazia com que se sentisse bem. Nadei um pouco, mantendo a distância, mas o silêncio entre nós não era desconfortável. Era como se o lugar tivesse a sua própria calma, e nós apenas fizéssemos parte dela. Flutuei um momento, deixando que a água me sustentasse. Olhei para o António, que estava a uns metros, com a cabeça inclinada para trás, os olhos fechados, como se estivesse a recordar algo. Pela primeira vez, não senti aquela pressão de ser observado, de ser julgado. Havia algo diferente no ar, algo que não conseguia nomear. Nadámos mais um pouco, sem falar, apenas acompanhados pelo som da cascata e pelo canto de algum pássaro ao longe. Surpreendi-me ao perceber que me sentia, à vontade. Mais do que esperava. Saímos da água ao mesmo tempo, com as gotas a escorrerem pela pele. O sol aquecia as rochas, e sentámo-nos um momento numa delas para nos secarmos. O António olhou para mim então, e a expressão dele deixou-me gelado. Não era o olhar duro de sempre, nem o de um pai protetor. Era sério, mas havia uma calma nele, algo que me fez sustentar o olhar mais tempo do que devia. Não disse nada, e eu também não. O silêncio tornou-se mais pesado, mas não da forma que esperava. Era como se ambos estivéssemos à espera de algo, embora eu não soubesse o quê. Ele levantou-se e apontou para um trilho que se perdia entre as árvores do outro lado da clareira. Quero mostrar-te um sítio, disse. A voz dele era baixa, quase um murmúrio. Levantei-me, ainda com o coração a bater mais rápido do que o normal. Peguei na minha camisola, mas não a vesti. Ele também não. Caminhámos um atrás do outro, e o trilho fechou-se novamente, com as árvores a apertarem-se à nossa volta. O ar era mais fresco agora, e o chão mais macio sob as minhas sapatilhas. Cada passo fazia-me questionar o que estava a acontecer. Porque me sentia assim. Porque não conseguia desviar os olhos das costas dele enquanto avançava. A tensão crescia, e eu não sabia se era só na minha cabeça ou se ele também a sentia. O trilho tornou-se mais escuro, com as árvores a apertarem-se até que, de repente, apareceu uma cabana de madeira velha entre os troncos. As tábuas estavam gastas, cobertas de musgo nas esquinas. O António aproximou-se da porta, tirou uma chave enferrujada do bolso e abriu-a com um rangido. Entrou primeiro, com uma calma que parecia carregar anos de memórias. Vínhamos aqui, eu e os meus amigos, disse, olhando à volta. Quando queríamos fugir do mundo. A voz dele tinha um peso que me fez sentir que aquele lugar era mais do que um refúgio para ele. Entrei atrás dele. O ar lá dentro cheirava a madeira úmida e a tempo parado. As paredes estavam marcadas com iniciais, datas e pequenos desenhos gravados, como pegadas de momentos esquecidos. Aproximei-me de uma delas, passando os dedos pelas letras tortas de um nome que não reconheci. Era como tocar um pedaço de história que não me pertencia, mas que me atraía. O António ficou parado, a observar-me, e por um instante perguntei-me o que significava aquele lugar para ele. Ainda estávamos molhados do lago. O António tirou a camisola ensopada e pendurou-a num ramo mesmo à porta. Fiz o mesmo, sentindo o ar fresco na pele. O sol caía em raios oblíquos, aquecendo a madeira da cabana. Voltámos a entrar, e o espaço pareceu mais pequeno, como se as paredes nos aproximassem sem querer. Sentámo-nos num banco de madeira junto à parede, tão perto que os nossos ombros quase se tocavam. O silêncio era denso, mas não pesado. Havia algo no ar, uma corrente que não podia ignorar. As nossas mãos estavam apoiadas no banco, a centímetros uma da outra. Então, sem aviso, os dedos dele roçaram os meus. Não foi um acidente. O contacto foi leve, mas deliberado. Não me mexi, e ele também não. O coração batia-me com força, e o silêncio tornou-se uma linguagem própria. Não dissemos nada, mas o rosto da mão dele era uma pergunta que nenhum de nós se atrevia a responder em voz alta.
Levantei o olhar. Ele já me estava a olhar. Os olhos dele não tinham a dureza de sempre, nem a autoridade que me fazia sentir pequeno. Havia algo cru neles, algo que parecia desarmá-lo tanto quanto a mim. Não havia julgamento, apenas uma sinceridade que me deixou sem ar. Lentamente, a mão dele pousou na minha perna, um gesto suave mas firme. Não me afastei. Não queria. O calor da palma dele parecia uma verdade que andávamos a evitar há tempo. O tempo parou. Ficámos assim, num silêncio que parecia estender-se para sempre. Depois, sem pensar, inclinei-me para ele. Os nossos lábios encontraram-se, devagar, como se temêssemos partir algo frágil. O beijo foi contido, pausado, mas carregado de tudo o que não tínhamos dito. Não havia pressa, apenas uma corrente que nos envolvia. Aproximámo-nos mais, e as nossas respirações misturaram-se na quietude da cabana. Os braços dele envolveram-me, e os meus a ele, num abraço que dizia mais do que qualquer palavra. Era vulnerável, íntimo, como se tivéssemos cruzado uma linha invisível que nenhum de nós esperava cruzar. Não perguntámos nada. Não houve promessas nem explicações. Apenas aquele instante, escondido entre as paredes de madeira, onde o mundo lá fora não existia. Quando nos separamos, o ar ainda estava carregado de algo sem nome. Vestimos as camisolas em silêncio, com movimentos lentos, como se quiséssemos prolongar o momento. Saímos da cabana, e o rangido da porta ao fechar soou como um ponto final. Mas enquanto caminhávamos de volta, soube que algo em mim, e talvez nele, já não era o mesmo. Caminhámos de volta pelo trilho, com o sol já mais baixo, tingindo as árvores de um brilho alaranjado. O ranger dos ramos sob as minhas sapatilhas era a única coisa que quebrava o silêncio. O António ia à frente, com passos firmes, como se nada tivesse acontecido. Eu seguia atrás, com a cabeça a mil. Cada passo tornava o peso do que acontecera na cabana mais real, mas também mais confuso. Não trocámos uma palavra, e a floresta parecia conter a respiração, como se soubesse de algo que nós não queríamos nomear. Chegámos à casa rural quando o céu começava a escurecer. O ar cheirava a erva fresca e a fumo de lenha. Da varanda, ouviam-se risos. A Mariana e a mãe dela estavam a acabar de preparar o jantar. Ao ver-nos, a Mariana veio a correr, com um sorriso que me fez sentir uma pontada no peito. Ele levou-te à cabana, não foi? Disse, dando um pequeno salto de entusiasmo. Sempre diz que é o sítio preferido dele. Acenei com a cabeça, forçando um sorriso que parecia uma máscara. Sim, é especial, murmurei, evitando olhar nos olhos dela. O que mais podia dizer? A minha voz soou mais fraca do que queria. Entramos na varanda, onde a mesa já estava posta. O cheiro a comida quente enchia o ar, e a Sofia chamou-nos para nos sentarmos. Sentei-me à frente do António, com a Mariana ao meu lado. Ela apertou-me a mão por baixo da mesa, um gesto carinhoso que me fez fechar os olhos por um segundo. O António, do outro lado, comia com calma, respondendo às perguntas da Sofia com frases curtas. Parecia o mesmo de sempre, sereno, controlado. Mas eu não conseguia concentrar-me. Cada vez que levantava a cabeça, temia que os nossos olhos se cruzassem. Não aconteceu. Ele falava com a mulher sobre o tempo, sobre a vila próxima, como se o mundo não tivesse virado de pernas para o ar há apenas uma hora. Acabámos de comer, e o ambiente ficou mais descontraído com o som dos pratos a serem arrumados. A Mariana e a Sofia ofereceram-se para lavar a louça, rindo por algo que não ouvi. Levantei-me para ajudar, mas o António deteve-me com um olhar direto. João, vais pescar? Disse, levantando-se da cadeira. A voz dele era casual, mas os olhos tinham um peso que não podia ignorar. A Mariana, da cozinha, virou-se e disse, eu passo, vão vocês. Olhou-me com um sorriso, esperando a minha resposta. Não soube o que dizer. O meu instinto queria recusar, ficar com ela, mas algo na forma como o António me olhava fez-me acenar com a cabeça. Está bem, disse, mais por inércia do que por vontade. Saímos em direção ao rio, a poucos minutos da casa. O caminho era mais aberto, com o chão coberto de gravilha que rangia sob os nossos pés. O António levava uma cana de pesca numa mão e um balde pequeno na outra. Eu carregava outra cana, sentindo um metal frio na palma da mão. O rio apareceu depressa, com a água a correr suavemente entre as rochas. O som era constante, quase hipnótico. Sentámo-nos na margem, sobre umas pedras lisas, e preparamos os anzóis em silêncio. O céu já estava quase escuro, com as primeiras estrelas a aparecerem. A tensão crescia no meu peito, como se cada segundo ao lado dele fosse uma corda que se esticava mais. Lancei o meu anzol à água, vendo o fio afundar-se. O António fez o mesmo, com movimentos precisos. Não falávamos, mas o silêncio não era como o da cabana.
Este era diferente, carregado de perguntas que eu não me atrevia a fazer. Olhei para o rio, tentando organizar os meus pensamentos, mas tudo era um turbilhão. Porque me pediu para vir. Queria falar sobre o que aconteceu. Ou fingir que não tinha acontecido. A água continuava a correr, e eu continuava à espera, com o coração a bater rápido demais. O silêncio entre mim e o António era denso, como se o próprio ar estivesse à espera de algo. Eu olhava para a água, tentando acalmar o turbilhão na minha cabeça, mas cada ruído do rio, cada estalido da floresta, parecia amplificar a tensão que crescia no meu peito. Não sabia se devia falar, ou se ele o faria primeiro. De repente, sem me olhar, o António falou. O que aconteceu na cabana foi especial. Mas não pode repetir-se. A voz dele era baixa, firme, como se tivesse ensaiado as palavras. Fiquei parado, com os olhos fixos no rio. Acenei com a cabeça, embora não soubesse ao certo o que sentia. Alívio, talvez, por ele estabelecer um limite claro. Mas também uma pontada de tristeza, como se algo importante me estivesse a escapar das mãos. Não houve mais palavras. Continuámos a pescar em silêncio, mas algo no ar tinha mudado, como se uma porta se tivesse fechado suavemente. Regressámos à casa quando a noite já estava cerrada. O céu estava cheio de estrelas, e o frio começava a infiltrar-se pelo colarinho do meu casaco. Guardámos as canas na varanda, e o António entrou sem dizer mais nada. A Mariana e a mãe dela estavam na sala, a rir por algo que parecia uma história de família. Juntei-me a elas, forçando um sorriso, mas a minha mente estava noutro lugar. O jantar passou rápido, com conversas sobre a vila e planos para o dia seguinte. Tentei participar, mas cada palavra parecia um esforço. A Mariana apertou-me a mão, e o calor dela fez-me sentir culpado. Subimos ao quarto, e enquanto ela adormecia ao meu lado, eu olhava para o teto, incapaz de fechar os olhos. O relógio marcava as 2 da madrugada quando me levantei. O chão de madeira rangeu sob os meus pés enquanto descia as escadas, procurando um copo de água para acalmar a inquietação. A casa estava na penumbra, com apenas o brilho da lua a entrar pelas janelas. Ao chegar à cozinha, viu. O António estava lá, encostado ao balcão, com um copo na mão. A luz prateada iluminava o espaço, e a figura dele parecia mais descontraída do que o habitual. Não disse nada a princípio, apenas me olhou. Senti um nó na garganta, como se ele soubesse que eu não estava ali só por causa da água. Aproximou-se, devagar, e colocou uma mão no meu ombro. Não há problema, João, disse, com uma voz suave que não esperava. Está tudo bem a sentir-se confuso. As palavras dele eram simples, mas tinham uma ternura que me desarmou. Antes que pudesse responder, ele abraçou-me. Foi breve, um gesto firme mas humano, como se quisesse ancorar-me no meio da tempestade que carregava dentro de mim. Não houve mais. Ele virou-se, deixou o copo no balcão e saiu da cozinha. Fiquei sozinho, com o coração a bater forte e o copo vazio na mão. Voltei ao quarto, pisando com cuidado para não acordar ninguém. Deitei-me na cama, mas o sono não vinha. A respiração tranquila da Mariana ao meu lado era um lembrete de tudo o que sentia por ela. Amava-a, de verdade, com uma certeza que não podia ignorar. Mas na minha cabeça, continuava a dar voltas ao que tinha acontecido com o António. Não era só o que se passou na cabana, mas aquela ligação inesperada, aquela corrente que não conseguia explicar. Estava preso, dividido entre o amor sincero que tinha pela Mariana e algo novo, algo que não entendia e que me assustava. Não sabia o que fazer, mas uma coisa era certa, tinha de encontrar uma resposta. Um dia, contaria tudo.